Vivendo entre a pobreza e a esperança, uma menina encontra um relógio luxuoso, perdido por um desconhecido. Mesmo precisando, ela escolhe a honestidade, devolvendo o objeto sem esperar nada em troca. O homem reconhece nela não só a cicatriz de uma filha perdida, mas também a coragem da mulher que amou. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O sol escaldante de Salvador castigava as ruas do Pelourinho naquela tarde de verão. Joana Vitória, com seus 16 anos recém-completados, equilibrava uma cesta de brigadeiros artesanais enquanto caminhava entre turistas e moradores locais. Seu rosto delicado, marcado por uma expressão de maturidade precoce, contrastava com o sorriso genuíno que oferecia a cada cliente potencial. Brigadeiro fresquinho, feito hoje de manhã. Experimenta um, moço, dizia ela, aproximando-se de um grupo de turistas que fotografava a fachada colorida de uma das igrejas históricas. A vida não havia sido generosa com Joana. Desde pequena, vivia no orfanato Jardim das Acácias, instituição que enfrentava dificuldades financeiras crescentes. Sua renda com a venda de doces era dividida. Metade para ajudar nas despesas do orfanato, metade para um sonho que guardava em segredo, cursar gastronomia e abrir seu próprio negócio de confeitaria. Dona Conceição, a diretora do orfanato, havia lhe ensinado o básico da confeitaria. Menina, seus dedinhos têm o dom do açúcar, costumava dizer enquanto observava Joana preparar os doces, com uma concentração que impressionava até os mais velhos. Após algumas vendas bem-sucedidas, Joana decidiu seguir para a Praça da Sé, onde o movimento de executivos voltando para casa poderia render boas vendas no final da tarde. Foi ali, entre o vai e vem apressado das pessoas, que o destino mudou seu curso. Um homem alto, de terno impecavelmente alinhado, descia de um Mercedes-Benz prateado. Renato Menezes era um dos empresários mais influentes da Bahia, dono da Menezes Incorporações, responsável por alguns dos empreendimentos imobiliários mais luxuosos do Nordeste. Seu semblante carregava o peso das responsabilidades e, naquele dia em particular, uma tristeza que parecia ainda mais profunda. No movimento apressado para atender uma ligação em seu celular, algo caiu de seu bolso. O objeto reluzente rolou discretamente para perto de uma lixeira. Ninguém além de Joana notou. Aproximando-se cautelosamente, a jovem viu um relógio que parecia valer mais do que tudo que o orfanato possuía. Era um Patek Philippe cravejado de pequenos diamantes, com detalhes em ouro que refletiam a luz do entardecer baiano. Por um momento, seu coração acelerou. Aquele relógio poderia resolver os problemas financeiros do orfanato. Poderia garantir um teto seguro para as 23 crianças que dividiam o espaço cada vez mais deteriorado. Poderia assegurar sua vaga no curso de gastronomia que tanto sonhava. A tentação era real e justificável. Quem poderia culpá-la? Um homem obviamente rico, que provavelmente nem sentiria a falta de um objeto material. Então, como um sussurro em sua consciência, vieram as palavras que sua mãe, Teresa, repetia sempre antes de desaparecer. Joana, nossa dignidade é o único bem que ninguém pode tomar de nós. Seja honesta, mesmo quando o mundo parecer injusto, especialmente quando o mundo parecer injusto. Respirando fundo, Joana pegou o relógio e correu atrás do homem, que já estava prestes a entrar em um edifício comercial. Moço, moço, o senhor deixou cair isso, gritou abrindo caminho entre pessoas apressadas. Renato virou-se confuso. Quando viu o relógio nas mãos pequenas e calejadas da vendedora de doces, seu rosto expressou primeiro alívio, depois desconfiança. Era difícil acreditar que alguém, especialmente alguém em condições visivelmente humildes, devolveria um objeto tão valioso. Isso caiu do seu bolso quando o senhor desceu do carro, explicou Joana, estendendo o relógio. Renato examinou o objeto cuidadosamente, como se procurasse sinais de adulteração ou dano. Satisfeito que estava intacto, olhou para Joana com uma curiosidade renovada. Você poderia simplesmente ter ficado com ele, comentou,
sua voz grave carregando um tom de surpresa genuína. Joana sorriu timidamente. Minha mãe sempre disse que a honestidade vale mais que qualquer fortuna. Foi neste momento que Renato notou algo que fez seu coração praticamente parar. Na mão direita da menina, entre o polegar e o indicador, havia uma pequena cicatriz em forma de meia-lua. Uma marca idêntica à que sua filha, Maria Luísa, possuía, resultado de um acidente doméstico quando tinha apenas 3 anos de idade. O mundo pareceu girar em câmera lenta. A semelhança não parava na cicatriz. Os olhos castanho esverdeados, o formato do rosto, o queixo levemente pontudo, tudo lembrava sua falecida esposa, Helena, e a filha que desaparecera com ela há mais de 10 anos. Qual é o seu nome? Perguntou, sua voz traindo a emoção que tentava controlar. Joana, senhor. Joana Vitória. Joana, ele repetiu, como se testasse o som daquele nome. Você tem quantos anos? A pergunta soou estranha, mas Joana respondeu mesmo assim. 16 fiz mês passado. O cálculo era simples e devastador. Maria Luísa teria exatamente 16 anos agora. E seus pais? A pergunta saiu quase como um sussurro. O sorriso de Joana desapareceu, dando lugar a uma expressão que misturava saudade e resignação. Não tenho pai. E minha mãe, ela teve que ir embora quando eu tinha 6 anos. Vivo no orfanato Jardim das Acácias desde então. Cada palavra era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando na mente de Renato. 10 anos atrás, Helena havia desaparecido, levando a pequena Maria Luísa, então com 6 anos. A explicação oficial era que ela havia partido em viagem e sofrido um trágico acidente, mas o corpo nunca fora encontrado, apenas o carro destruído à beira de um precipício. Renato nunca acreditou naquela versão. Sempre suspeitou que havia algo mais obscuro por trás do desaparecimento da esposa e da filha. Sua mãe, qual era o nome dela? Perguntou, tentando manter a voz firme. Teresa. Teresa Vitória. Respondeu Joana, intrigada com o súbito interesse do homem rico em sua vida. Não era Helena. O nome não batia, mas poderia ter sido um nome falso, uma identidade nova. As dúvidas fervilhavam na mente de Renato, juntamente com uma esperança que não sentia há anos. Joana, você aceitaria almoçar comigo? Como agradecimento, pela sua honestidade, convidou, tentando não soar demasiado ansioso ou assustador. Pode escolher qualquer restaurante aqui perto. A menina hesitou. Havia sido ensinada a não aceitar convites de estranhos, por mais bem vestidos que fossem. Mas havia algo no olhar daquele homem, uma mistura de dor e esperança, que a fez sentir uma inexplicável confiança. Posso sim, mas preciso voltar antes das 7 para o orfanato, respondeu finalmente. E, bem, ainda tenho alguns brigadeiros para vender. Compro todos, disse Renato sem pestanejar, e prometo levá-la de volta antes das 7. O restaurante escolhido por Renato era um dos mais sofisticados do centro de Salvador. Joana, sentindo-se deslocada em seu vestido simples e sandálias gastas, observava com olhos curiosos o ambiente refinado. Nunca havia estado em um lugar assim. Peça o que quiser, disse Renato, entregando-lhe o cardápio com uma gentileza que não combinava com sua aparência austera. Obrigada, mas não estou acostumada com restaurantes chiques, confessou ela, folheando o cardápio sem reconhecer metade dos pratos listados. Renato sorriu, reconhecendo naquela simplicidade honesta traços de Helena. Recomendo o bobó de camarão. Era o favorito de alguém muito especial para mim. Enquanto esperavam pelos pratos, Renato a observava, notando cada gesto, cada expressão. A maneira como ela organizava meticulosamente os talheres, como inclinava levemente a cabeça, quando estava curiosa. Todos os pequenos hábitos que ele conhecia tão bem, de sua filha e esposa. Essa cicatriz na sua mão, comentou finalmente, indicando a marca em forma de meia-lua. Como a conseguiu? Joana olhou para a própria mão como se acabasse de notar a marca. Essa? Minha mãe dizia que aconteceu quando eu era bem pequena, quase bebê. Aparentemente derrubei uma panela.
de água fervendo sobre mim. Por sorte, só pegou neste cantinho da mão. A respiração de Renato ficou suspensa. Era exatamente a mesma história que havia acontecido com Maria Luísa. Joana, me conte mais sobre sua mãe. Como ela era? O rosto da menina se iluminou, com memórias preciosas. Ela era linda, não só por fora, mas por dentro também. Trabalhava como garçonete, às vezes como faxineira, o que aparecesse. Mudávamos bastante de cidade. Nunca ficávamos muito tempo no mesmo lugar. Joana fez uma pausa, como se considerasse o quanto deveria revelar. Ela dizia que era para conhecermos o Brasil inteiro, mas eu sempre senti que estávamos fugindo de alguma coisa. Fugindo? Renato se inclinou sobre a mesa, cada palavra da menina alimentando suas suspeitas. Sim, ela estava sempre olhando por cima do ombro, sempre preocupada quando alguém perguntava muito sobre nós. Dizia que pessoas poderosas queriam nos separar, que não aprovavam. Ela hesitou. Algo que ela tinha feito no passado. O coração de Renato batia acelerado. Helena havia desaparecido poucos dias depois que ele rompera seu noivado arranjado com Cláudia Albuquerque, filha de Vicente Albuquerque, um dos homens mais influentes do Nordeste. A família Albuquerque era conhecida por seu poder político e econômico e por não tolerar desaforos. Você tem fotos dela? Perguntou, tentando manter a voz calma. Joana negou com a cabeça. Quase nada. Nossa última casa pegou fogo. Quando eu estava na escola. Perdi tudo, inclusive as poucas fotos que tínhamos. Só consegui salvar isso. Ela tirou do bolso um pequeno pingente de prata com detalhes em esmeralda. Era da minha mãe. Ela disse que foi um presente de alguém, muito especial. Renato quase derrubou seu copo d'água. Aquele pingente. Ele mesmo havia mandado fazer para Helena quando descobriram que esperavam Maria Luísa. Era uma peça única, com as iniciais HM gravadas discretamente na parte de trás. Com mãos trêmulas, ele pediu: "Posso ver?" Joana entregou o pingente, observando com curiosidade a reação do homem. Renato virou a joia e lá estavam, exatamente como lembrava. As iniciais HM, Helena Menezes. "Você sabe o que significam essas iniciais?" perguntou, devolvendo o pingente. "Minha mãe dizia que era de uma vida anterior à minha, de quando ela era outra pessoa", respondeu Joana, guardando cuidadosamente a joia. Nunca entendi bem o que significava. Os pratos chegaram, interrompendo momentaneamente a conversa. Enquanto comiam, Renato continuou fazendo perguntas sobre a vida de Joana no orfanato, sobre suas memórias com a mãe, tentando juntar peças de um quebra-cabeça que havia atormentado seus sonhos por 10 longos anos. E sua mãe? Quando ela partiu? Perguntou, escolhendo cuidadosamente as palavras. O rosto de Joana se contraiu numa expressão de dor contida. Foi há poucos meses. Ela tinha uma doença no coração que foi piorando. Nos últimos dias, ela ficou muito agitada, dizendo que precisava me contar coisas importantes, que eu precisava encontrar alguém. Quem? A pergunta escapou mais ansiosa do que Renato pretendia. Ela nunca conseguiu dizer o nome, mas me entregou um anel, algumas cartas e um papel com um endereço. Disse que lá eu encontraria as respostas e as provas. Joana fez uma pausa, franzindo a testa. Provas de que pessoas poderosas tinham arruinado nossas vidas, mas que um dia a verdade viria à tona. Você tem essas coisas com você? Não aqui. Estão escondidas no orfanato. Minha mãe me fez prometer que só as usaria quando fosse absolutamente necessário. Disse que era perigoso. Renato tomou uma decisão naquele instante. Se aquela menina era realmente sua filha, e cada minuto o convencia mais disso, ele precisava protegê-la. Mas também precisava da ajuda de alguém em quem pudesse confiar, alguém que conhecesse os métodos dos Albuquerque. Joana, há um amigo meu, um ex-investigador chamado Antônio. Ele poderia nos ajudar a entender melhor essa história. Você confiaria em mim para levá-la até ele depois que terminarmos de comer? A hesitação da menina era visível. Por que o senhor está tão interessado na minha história? Nem me conhece. Renato respirou fundo. Como explicar uma suspeita tão extraordinária sem parecer um louco? Como dizer a uma adolescente
que ela poderia ser sua filha desaparecida sem assustá-la. Digamos que sua história tem coincidências com algo que aconteceu na minha vida, algo que nunca consegui resolver. Prometo que só quero ajudar e que você estará segura comigo. Havia algo na sinceridade daquele homem que fazia Joana querer acreditar. Além disso, não era exatamente isso que sua mãe havia dito? Que um dia encontraria alguém que a ajudaria a entender tudo? Tudo bem, concordou finalmente. Mas antes das 7 preciso estar de volta. Dona Conceição fica preocupada e já tem problemas demais com a prefeitura querendo fechar o orfanato. Fechar o orfanato? Renato pareceu genuinamente preocupado. Sim, dizem que o prédio não tem condições, que não passa nas vistorias de segurança. Mas a verdade é que aquele terreno é muito valioso agora. Estão construindo condomínios de luxo por toda aquela área. Algo na expressão de Renato mudou. Quem está por trás desses condomínios? Albuquerque Construtora, respondeu Joana. Eles estão comprando tudo por ali. Dizem que o dono, um tal de Vicente, é implacável quando quer um terreno. O sangue de Renato gelou. Não podia ser coincidência. Os Albuquerque estavam tentando despejar o orfanato onde sua possível filha vivia. Era como se o passado e o presente colidissem em uma conspiração cruel. Vamos terminar de comer e visitar meu amigo, disse, tentando esconder a urgência em sua voz. E não se preocupe com o orfanato. Acho que posso ajudar com isso também. Enquanto saíam do restaurante, Renato notou um carro preto estacionado do outro lado da rua. Um homem de terno escuro falava ao celular, olhando insistentemente em sua direção. Podia ser paranoia, mas anos de confrontos velados com a família Albuquerque o haviam ensinado a nunca subestimar seu alcance. Vamos pegar um táxi, disse a Joana, apressando o passo e colocando-se protetoramente ao lado dela. É mais rápido. O que ele não sabia era que no orfanato alguém já vasculhava os pertences de Joana, procurando exatamente aquilo que ela havia mencionado: cartas, um anel e o endereço de um depósito que guardava segredos capazes de destruir um dos impérios mais poderosos da Bahia. Antônio Ferreira morava em uma casa modesta, no bairro do Rio Vermelho. Aos 65 anos, o ex-investigador da Polícia Federal carregava no olhar a sabedoria de quem viu mais do mundo do que gostaria. Quando abriu a porta e encontrou Renato acompanhado de uma adolescente, seus olhos experientes captaram imediatamente a semelhança entre os dois, algo que nem eles próprios haviam percebido completamente. Quanto tempo, meu amigo, disse, abraçando Renato com genuíno afeto. Depois voltou-se para Joana com um sorriso gentil. E quem é essa jovem? Esta é Joana Vitória, apresentou Renato, atenção evidente em sua voz. Antônio, precisamos da sua ajuda. É sobre Helena e Maria Luísa. O semblante do velho investigador endureceu ao ouvir aqueles nomes. Ele indicou que entrassem rapidamente e fechou a porta, verificando pela janela se não haviam sido seguidos. O interior da casa era uma mistura de aconchego familiar e escritório de investigação. Livros e pastas organizadas dividiam o espaço com fotografias de família. Em uma das paredes, um grande mapa do Brasil estava marcado com pequenos alfinetes coloridos. Sentem-se, ofereceu Antônio, dirigindo-se a uma pequena cozinha de onde voltou com 3 copos de suco de maracujá. Agora me contem o que está acontecendo. Durante a próxima hora, Renato narrou o encontro com Joana, a descoberta da cicatriz idêntica, o pingente de Helena e as coincidências temporais. Joana, por sua vez, contou sobre sua vida com a mãe, as constantes mudanças, o medo permanente e, finalmente, sobre os itens que Teresa havia deixado antes de partir. Antônio escutou atentamente, fazendo anotações ocasionais em um pequeno caderno. Quando ambos terminaram, ele se levantou e foi até um armário antigo de madeira escura. De uma gaveta trancada, retirou uma pasta amarelada pelo tempo. Estive investigando o desaparecimento de Helena e Maria Luísa por conta própria durante todos esses anos, revelou, colocando a pasta sobre a mesa. Nunca acreditei na história do acidente. Havia muitas inconsistências, evidências ignoradas propositalmente. Abrindo a pasta,
Ele mostrou fotografias, relatórios e recortes de jornal cuidadosamente organizados em ordem cronológica. Helena me procurou 2 semanas antes de desaparecer, confessou Antônio, surpreendendo Renato. Estava apavorada. Disse que havia recebido ameaças veladas da família Albuquerque, especialmente de Cláudia, sua ex-noiva. Por que você nunca me contou isso? Perguntou Renato, sentindo uma mistura de choque e traição. Helena me fez prometer. Disse que quanto menos você soubesse, mais seguro estaria. Ela tinha um plano para proteger a filha de vocês e reunir provas contra os Albuquerque. Não era apenas sobre o noivado rompido, Renato. Helena descobriu algo muito maior. Antônio retirou da pasta uma série de documentos com timbre oficial. Vicente Albuquerque construiu seu império desviando recursos públicos, falsificando licenças ambientais e intimidando proprietários de terras estratégicas. Helena, trabalhando no escritório de advocacia que atendia à família, encontrou evidências de um esquema que envolvia políticos, juízes e empresários. Joana, que ouvia tudo em silêncio, finalmente falou. Minha mãe trabalhava em escritórios de advocacia quando eu era pequena. Ela dizia que sabia demais, que isso nos colocava em perigo. Antônio assentiu, virando-se para ela com um olhar penetrante. Joana, você disse que sua mãe deixou um anel, cartas e o endereço de um depósito. Preciso que nos leve até esses itens. Podem ser a continuação do que Helena estava construindo. Mas por que minha mãe se chamava Teresa e não Helena? Perguntou Joana, ainda tentando processar a possibilidade de que sua própria identidade pudesse ser diferente do que sempre acreditou. Proteção, respondeu Antônio. Novas identidades, mudanças constantes de cidade. O básico para quem está fugindo de pessoas poderosas. Ele pegou uma fotografia na pasta e a estendeu para Joana. Esta é Helena Menezes, esposa de Renato, com a filha Maria Luísa. As mãos de Joana tremeram ao pegar a fotografia. O rosto da mulher era inconfundível, os mesmos olhos amendoados, o mesmo sorriso discreto, até mesmo o jeito de inclinar a cabeça. Era sua mãe, apenas com cabelo diferente e sem os óculos que costumava usar. E a menina pequena no colo. Poderia ser ela mesma alguns anos atrás. É ela, sussurrou Joana, lágrimas se formando em seus olhos. É minha mãe. Renato, que observava a cena com o coração apertado, aproximou-se e tocou suavemente o ombro da menina. Joana, ou devo dizer Maria Luísa, ela levantou os olhos para ele, vendo pela primeira vez a semelhança entre eles. O formato do nariz, a linha do maxilar, os olhos que pareciam mudar de cor conforme a luz. Eu não sei quem sou mais, confessou, a voz embargada. Toda a minha vida foi construída sobre uma mentira? Não, respondeu Renato com firmeza. Foi construída sobre o amor de uma mãe que fez o impossível para proteger você. Helena, Teresa, ela sacrificou tudo, inclusive sua própria identidade, para mantê-la segura. O som de um telefone interrompeu o momento. Era o celular de Antônio. Após uma breve conversa, seu rosto envelheceu 10 anos. Temos um problema, anunciou desligando. O orfanato Jardim das Acácias acaba de receber uma visita da fiscalização municipal. Estão ameaçando fechar o local imediatamente, alegando problemas estruturais graves. Os Albuquerque, murmurou Renato. De alguma forma, eles já sabem. Como? Poderiam saber? Questionou Joana, alarmada. Provavelmente nos seguiram desde o restaurante, explicou Antônio. Se estão movendo peças tão rapidamente é porque estão assustados, o que significa que as provas que sua mãe reuniu devem ser realmente comprometedoras. Renato tomou uma decisão imediata. Precisamos ir ao orfanato agora, buscar os itens que Helena deixou antes que seja tarde demais. Não só isso, acrescentou Antônio, já pegando as chaves do carro. Precisamos garantir que as outras crianças estejam seguras. Os Albuquerque não hesitariam em usar inocentes como forma de pressão. Durante o trajeto até o orfanato, Joana permaneceu silenciosa, absorvendo a avalanche de revelações. Sua
Vida inteira havia sido redefinida em questão de horas. A mãe que conhecera como Teresa era, na verdade, Helena. Ela mesma não era Joana, mas Maria Luísa. E o homem ao seu lado, um completo estranho até aquela tarde, era seu pai biológico. Porém, mais urgente que sua crise de identidade era a preocupação com as outras crianças do orfanato. Dona Conceição, apesar da rigidez ocasional, havia sido como uma avó para todos eles, e as crianças menores, especialmente Pedrinho, de apenas 4 anos, que a seguia como uma sombra, não tinham ninguém além da comunidade do orfanato. Quando chegaram ao Jardim das Acácias, a cena era de caos controlado. Um grupo de fiscais da prefeitura, acompanhados por 2 seguranças particulares de ternos escuros, entregava um documento a uma Dona Conceição visivelmente abalada. As crianças estavam reunidas no pátio, algumas chorando, outras apenas observando com olhos assustados. Eles disseram que temos 24 horas para evacuar o prédio, explicou Dona Conceição ao ver Joana. Alega um risco iminente de desabamento, mas este prédio foi inspecionado há apenas 3 meses e estava tudo em ordem. Renato avançou com a autoridade natural de quem está acostumado a comandar. Quem é o responsável aqui? Perguntou, dirigindo-se ao grupo de fiscais. Um homem de meia-idade com um crachá da prefeitura deu um passo à frente. Sou o engenheiro responsável pela vistoria. E quem é o senhor? Renato Menezes, da Menezes Incorporações, respondeu ele, notando o reconhecimento imediato do nome. Gostaria de ver esse laudo técnico, por favor. Enquanto Renato distraía os fiscais com questionamentos técnicos, Antônio sinalizou discretamente para Joana. Vá buscar os itens. Agora é nossa chance. Joana correu para o dormitório feminino diretamente para a cama simples que ocupava no canto. Levantando o colchão, retirou uma tábua solta do estrado e de lá tirou uma pequena caixa de metal. Dentro estavam exatamente os itens que havia mencionado. Um anel de ouro com uma pequena safira, um envelope lacrado e um papel com um endereço escrito em letra elegante. Quando voltava pelo corredor, ouviu vozes vindas do escritório de Dona Conceição. E, instintivamente, escondeu-se atrás de uma estante de livros. Escondida atrás da estante, Joana reconheceu a voz imediatamente. Cláudia Albuquerque, a mulher cuja fotografia estava frequentemente nos jornais e revistas sociais de Salvador. Alta, elegante, com cabelos impecavelmente arrumados e joias ostensivas, era a personificação do poder e da riqueza. Ao seu lado, um homem corpulento de terno escuro examinava documentos sobre a mesa de Dona Conceição. Quero todos os registros dessa menina, ordenava Cláudia, sua voz afiada cortando o ar. Certidões, histórico escolar, registros médicos, tudo. Como já expliquei, senhora, respondeu Dona Conceição com uma firmeza surpreendente. Não posso liberar documentos de nossas crianças sem autorização judicial. É contra as normas do Conselho Tutelar. O homem corpulento bateu com força na mesa. Não estamos pedindo, estamos exigindo. Este orfanato será fechado em 24 horas se não cooperar. E será fechado de qualquer maneira, completou Cláudia com um sorriso frio. A diferença é que você pode sair daqui com uma generosa indenização ou com as mãos vazias. Sua escolha. Joana sentiu o sangue ferver. Era por causa dessa mulher que sua mãe havia passado anos fugindo, anos vivendo em medo constante. Por causa dela, Joana crescera sem conhecer seu verdadeiro pai, sem ter um lar permanente. Nesse momento, passos firmes ecoaram pelo corredor. Renato entrou no escritório, seguido por Antônio. Ora, que reunião interessante, comentou. Renato, sua voz controlada, mas carregada de tensão. Cláudia Albuquerque em pessoa intimidando uma diretora de orfanato. Seu pai estaria orgulhoso. Cláudia virou-se, o choque momentâneo rapidamente substituído por uma máscara de compostura. Renato. Que coincidência desagradável. Estou apenas tratando de negócios da incorporadora. Ameaçar um orfanato é o novo negócio dos Albuquerque? Impressionante como vocês conseguem cair ainda mais baixo. O ar no pequeno escritório ficou carregado de hostilidade. Joana, ainda escondida,
apertava a caixa de metal contra o peito, temendo que o menor movimento pudesse revelar sua presença. Este prédio foi condenado pela Defesa Civil, respondeu Cláudia friamente. Estamos apenas acelerando um processo inevitável. Estranho, retrucou Renato. Considerando que acabo de ligar para o secretário municipal de infraestrutura, que não tem conhecimento de nenhuma ordem de evacuação para este endereço. O rosto de Cláudia endureceu. Sempre interferindo. Onde não é chamado, não é mesmo, Renato? Foi esse seu hábito irritante que causou tantos problemas no passado. Problemas como o desaparecimento da minha esposa e filha. A voz de Renato estava perigosamente controlada. 10 anos é muito tempo para guardar rancor de um noivado rompido, Cláudia. Não seja ridículo, ela riu, mas seus olhos permaneceram frios. Helena e aquela criança sofreram um acidente. Trágico, todos sabemos disso. Antônio deu um passo à frente. Um acidente tão conveniente que nunca encontraram os corpos. Apenas um carro destruído. Um acidente que aconteceu justo quando Helena descobriu certas irregularidades nos negócios dos Albuquerque. Os olhos de Cláudia se estreitaram. E quem é você para fazer tais insinuações? Antônio Ferreira, ex-investigador da Polícia Federal, especialista em fraudes corporativas e, coincidentemente, o homem que Helena procurou antes de sofrer seu acidente. O homem corpulento fez um movimento em direção ao bolso interno do paletó, mas parou quando Antônio balançou a cabeça em advertência. Eu não faria isso no seu lugar, amigo. Esta conversa está sendo gravada, e tenho colegas esperando meu sinal lá fora. Era uma blefe, mas funcionou. O homem recuou, lançando um olhar questionador para Cláudia. Isso não acabou, declarou ela, recompondo-se e dirigindo-se à porta. Quando meu pai souber disso... Seu pai deveria se preocupar com problemas maiores, interrompeu Renato, como as evidências que Helena reuniu contra o Império Albuquerque, evidências que estão prestes a vir à tona. Foi como se uma sombra passasse pelo rosto de Cláudia. Por um instante, o medo substituiu a arrogância em seus olhos. Você está blefando, disse ela, mas sua voz traiu incerteza. Estou... Renato sorriu, um sorriso frio que não alcançou seus olhos. Por que não? Pergunta ao seu pai sobre o Projeto Fênix. Tenho certeza que ele se lembrará. O rosto de Cláudia empalideceu. Sem dizer mais nada, ela fez um gesto para o segurança e saiu apressadamente, os saltos altos batendo com força no chão de madeira. Assim que eles saíram, Joana emergiu de seu esconderijo, ainda apertando a caixa metálica. Projeto Fênix? Perguntou ela, aproximando-se. O que é isso? Renato e Antônio trocaram olhares de surpresa. Não faço ideia, confessou Renato. Foi um blefe, queria ver a reação dela. E funcionou melhor do que esperávamos, observou Antônio. Ela ficou realmente assustada, o que significa que existe mesmo um Projeto Fênix, e é algo que os Albuquerque temem. Dona Conceição, que assistira a toda a cena em silêncio atônito, finalmente falou. Alguém poderia, por favor, me explicar o que está acontecendo? Por que aquela mulher estava tão interessada nos documentos da Joana? Renato hesitou, olhando para a menina que agora sabia ser sua filha. É uma longa história, Dona Conceição, mas a versão curta é: acredito que Joana seja minha filha desaparecida, Maria Luísa, e que ela e a mãe foram forçadas a fugir e assumir novas identidades por causa das ameaças da família Albuquerque. A diretora do orfanato levou as mãos, a boca chocada. Meu Deus, e sempre achei estranho o modo como Teresa apareceu aqui, tão educada, tão diferente. Ela se voltou para Joana com lágrimas nos olhos. Você encontrou seu pai, querida. Joana, ainda processando tudo, aproximou-se de Renato. Com mãos trêmulas estendeu a caixa metálica. Acho que isso pertence a nós dois agora. Sentados na pequena sala dos funcionários do orfanato, eles abriram a caixa. O anel de ouro com safira era o mesmo que Renato havia dado a Helena quando Maria Luísa nascera, uma peça personalizada com as iniciais de ambas gravadas no interior. O envelope lacrado continha várias cartas escritas pela mão de Helena ao longo dos anos. Cartas endereçadas a Renato que nunca foram enviadas.
relatando os primeiros passos de Maria Luísa, seus aniversários, suas pequenas conquistas. Cartas que falavam de saudade, medo e determinação. A última carta, datada de apenas 2 meses, antes era diferente das demais. Meu amado Renato, se esta carta chegou a você, significa que nossa filha finalmente encontrou seu caminho de volta para casa e que eu não pude completar esta jornada com ela. Não lamente por mim. Vivi cada dia sabendo que fiz a escolha certa ao proteger nosso maior tesouro. O endereço que acompanha esta carta levará vocês a um depósito onde guardei tudo que coletei durante estes anos. Evidências de corrupção, fraude ambiental, intimidação e muito mais. O Império Albuquerque foi construído sobre areia movediça de ilegalidades, e tenho as provas disso. Mas mais importante que qualquer documento é o que chamei de projeto. Fênix, meu plano para expor toda a verdade e ao mesmo tempo proteger nossa filha. Dentro do depósito, vocês encontrarão instruções detalhadas. Agora devo terminar. Meu coração já não é forte como antes e sinto que meu tempo está se esgotando. Diga à nossa Maria Luísa, minha doce Joana, que cada sacrifício valeu a pena, que cada dia longe de você foi uma dor necessária para garantir que ela pudesse crescer em segurança. E a você, meu amor, peço apenas que cuide de nossa filha e complete o que comecei. Não por vingança, mas por justiça. Para sempre sua Helena. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Renato enquanto lia a carta em voz alta. Joana chorava abertamente, sentindo ao mesmo tempo a dor da perda e o conforto de finalmente entender o sacrifício de sua mãe. Precisamos ir a esse depósito imediatamente, disse Antônio, olhando o endereço no papel. Fica na zona portuária, um local discreto, mas não muito isolado. Helena escolheu bem. Antes precisamos garantir a segurança das crianças daqui, lembrou Joana, enxugando as lágrimas. Os Albuquerque voltarão, e não quero que ninguém se machuque por minha causa. A noite já havia caído sobre Salvador, quando Renato finalizou os arranjos para a proteção das crianças do orfanato. Com algumas ligações e a promessa de uma substancial doação, ele conseguiu acomodação temporária para todos em um centro comunitário administrado por uma congregação religiosa, amiga de Dona Conceição. Enquanto as crianças eram transportadas em uma van escolar, Renato, Antônio e Joana seguiram em direção à zona portuária em um carro discreto alugado por Antônio. Estamos sendo seguidos, anunciou Antônio após alguns minutos observando pelo retrovisor. Sedã preto, 2 quarteirões atrás, mantendo distância, mas definitivamente nos acompanhando. Renato olhou para Joana no banco traseiro, a preocupação evidente em seu rosto. Precisamos despistá-los antes de chegar ao depósito. Deixem. Comigo, respondeu Antônio, fazendo uma curva brusca em uma rua lateral. O ex-investigador conhecia Salvador como a palma de sua mão. Navegando por ruelas estreitas do centro histórico, entrando em becos de mão única e fazendo retornos inesperados, ele finalmente conseguiu perder o carro que o seguia. Por precaução, vamos trocar de veículo, decidiu, estacionando próximo, a uma feira noturna. Minutos depois, haviam conseguido um táxi cujo motorista, um velho amigo de Antônio, concordou em levá-los à zona portuária sem fazer perguntas. O endereço indicado por Helena levou-os a um conjunto de armazéns antigos, remanescentes da época áurea do Porto de Salvador. A maioria estava abandonada ou sendo usada como depósito improvisado, mas um deles, o número 17, parecia ter sido discretamente reformado, com fechaduras novas e um sistema de alarme moderno. Como vamos entrar? Perguntou Joana, observando. O prédio aparentemente impenetrável. Renato examinou o papel com o endereço mais cuidadosamente. No verso quase invisível, havia uma sequência de números escritos a lápis. Deve ser o código do alarme, sugeriu, aproximando-se do pequeno painel digital ao lado da porta de metal. Enquanto Antônio vigiava os arredores, Renato digitou a sequência. Para sua surpresa, o sistema não apenas desarmou o alarme, mas também destravou a porta automaticamente. Helena sempre foi meticulosa em seus planejamentos,
comentou ele com um sorriso triste, empurrando a porta pesada. O interior do armazém estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que entrava pelas pequenas janelas altas. Renato encontrou um interruptor e o acionou. Luzes fluorescentes piscaram algumas vezes antes de revelarem o conteúdo do lugar. O que viram deixou-os momentaneamente sem palavras. O espaço havia sido transformado em um verdadeiro centro de operações. Em uma das paredes, um enorme painel coberto de fotografias, recortes de jornais e mapas, todos interligados por fios coloridos que formavam uma teia complexa. Mesas com computadores, impressoras e equipamentos de comunicação ocupavam o centro. Arquivos metálicos alinhavam-se contra outra parede, cada gaveta meticulosamente etiquetada. Minha mãe construiu tudo isso? Perguntou Joana, maravilhada, com a extensão do trabalho de Helena. Parece que ela usou cada minuto dos últimos 10 anos para reunir evidências, respondeu Antônio, examinando o painel. Isso vai muito além do que imaginávamos. Não se trata apenas de Vicente Albuquerque e sua construtora. É toda uma rede de corrupção envolvendo políticos, juízes e empresários. Renato aproximou-se de uma mesa onde um envelope lacrado com a palavra Fênix, escrita em letras vermelhas, chamava a atenção. Ao abri-lo, encontrou um pendrive e uma carta detalhada explicando o plano de Helena. O projeto Fênix, leu ele em voz alta, é um sistema automatizado de divulgação de evidências. Helena criou um programa que, uma vez ativado, enviará simultaneamente todos os documentos, gravações e provas para jornalistas investigativos, promotores federais e organizações anticorrupção. Um sistema à prova de falhas, comentou. Antônio, impressionado. Mesmo que tentem impedir a divulgação em um canal, os outros continuarão funcionando. Joana, que explorava os arquivos, chamou-os. Vejam isso. Ela havia encontrado uma pasta com seu nome, ou melhor, com o nome de Maria Luísa. Dentro, além de fotografias dela bebê com os pais, havia documentos legais, certidão de nascimento original, registros médicos e, mais surpreendentemente, um teste de DNA comparando amostras de Joana, Maria Luísa e Renato, confirmando a paternidade. Como ela conseguiu seu DNA para fazer esse teste? Perguntou Joana, confusa. Renato examinou o documento, notando a data recente. Deve ter coletado de algum objeto que eu descartei. Helena era extremamente detalhista. Enquanto continuavam explorando o conteúdo do armazém, descobriram evidências, ainda mais impactantes. Havia registros de transações bancárias ilegais, licenças ambientais falsificadas para empreendimentos da Albuquerque Construtora e gravações de reuniões, onde Vicente discutia abertamente o uso de intimidação para forçar proprietários a venderem seus terrenos. Isso explica por que o orfanato está sendo pressionado a sair, observou Renato. O terreno faz parte de um grande projeto imobiliário que os Albuquerque planejam construir, um resort que seria impossível de aprovar legalmente devido às restrições ambientais da área. Em um compartimento especialmente seguro, encontraram algo que fez Renato empalidecer. Evidências sugerindo que o acidente que vitimou seus pais, 15 anos antes, não havia sido um acidente. Documentos indicavam que o freio do carro havia sido adulterado e que isso acontecera logo após seu pai, um juiz respeitado, começar a investigar irregularidades em contratos públicos ganhos pela Albuquerque Construtora. Eles destruíram famílias inteiras, murmurou Renato, a raiva e a dor misturando-se em sua voz. Tudo por dinheiro e poder. Joana colocou a mão sobre o ombro do pai recém-descoberto, oferecendo conforto silencioso. Era estranho como, apesar de conhecê-lo há apenas algumas horas, sentia uma conexão tão profunda. Helena programou o projeto Fênix para ser ativado automaticamente em uma data específica, informou Antônio, que examinava o computador principal. Daqui a 3 dias, no aniversário da partida dos seus pais, Renato. Um símbolo de justiça finalmente servida, comentou Renato. Ela pensou em tudo, mas também deixou a opção de ativação manual, continuou Antônio, com instruções específicas para adicionar novos documentos que ela pudesse não ter conseguido incluir. Nesse momento, o celular de Renato tocou.
Era um número desconhecido. Hesitante, ele atendeu, colocando no viva-voz. Senhor Menezes, a voz elegante e fria de Vicente Albuquerque soou clara. Creio que temos assuntos a discutir. Não tenho nada a discutir com você, Vicente, respondeu Renato firmemente. Oh, mas tem sim. Principalmente considerando que seus amigos do orfanato estão agora sob minha hospitalidade. O sangue de Joana gelou. As crianças, sussurrou. O que você quer, Vicente? Perguntou Renato, tentando manter a voz calma. Uma troca simples. As provas que Helena reuniu contra minha família, pela segurança dessas crianças inocentes. Parece justo, não acha? Como soube do depósito? Uma risada seca soou do outro lado da linha. Acha mesmo que não monitoramos cada passo de Teresa, ou Helena, como prefere chamá-la, durante todos esses anos? Sabíamos que ela estava coletando informações. Só não sabíamos onde as guardava até agora. Se machucar qualquer uma daquelas crianças, começou Renato, a raiva evidente em sua voz. Por favor, não me insulte com ameaças vazias, interrompeu Vicente. Tenho uma reputação a zelar. As crianças estão perfeitamente bem, por enquanto. Mas minha paciência tem limites. Você tem 1 hora para trazer todo o material ao meu escritório, sozinho. A ligação foi encerrada, deixando um silêncio pesado no armazém. É uma armadilha, afirmou Antônio. Mesmo que entregue tudo, ele nunca deixará você sair de lá. E as crianças, não podemos arriscar a segurança delas, interrompeu Joana, a determinação clara em seu olhar. Mas também não podemos simplesmente entregar o trabalho da minha mãe. Renato olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. O que você sugere? Sorriso astuto surgiu no rosto de Joana. O mesmo sorriso que Renato tantas vezes vira no rosto de Helena quando ela tinha um plano brilhante. Minha mãe não criou o projeto Fênix para ser uma simples pasta de evidências, disse ela, movendo-se para o computador principal. Ela o chamou de Fênix por uma razão. Mesmo que destruam uma parte, o todo ressurge das cinzas. Com uma habilidade surpreendente, Joana começou a navegar pelo sistema criado por Helena. Ela me ensinou códigos básicos quando eu tinha apenas 8 anos. Dizia que um dia eu precisaria entender a linguagem do futuro. Nunca imaginei que estava me preparando para este momento. Os dedos de Joana dançavam sobre o teclado, com uma confiança que surpreendia tanto Renato quanto Antônio. O sistema criado por Helena era complexo, mas de alguma forma familiar para a menina. Minha mãe construiu este programa com camadas de segurança, explicou Joana enquanto navegava por códigos e protocolos. Mas também deixou pistas que só fariam sentido para mim. Pequenas referências às nossas memórias, as histórias que ela me contava antes de dormir. Na tela, uma série de pastas protegidas por senhas apareceu. Joana digitou Princesa Guerreira 2008, o apelido que sua mãe lhe dera e o ano de seu nascimento. A pasta se abriu, revelando um sistema ainda mais sofisticado do que imaginavam. O Projeto Fênix não é apenas um programa de divulgação, continuou Joana, seus olhos brilhando com a mesma intensidade que Renato tantas vezes vira nos olhos de Helena. É um sistema distribuído. As provas não estão apenas aqui, estão espalhadas em servidores por todo o país, protegidas por criptografia. Minha mãe criou um mecanismo à prova de falhas. Impressionante, murmurou Antônio. Mesmo que entreguemos o material físico a Vicente, as cópias digitais continuarão existindo. Mais que isso, acrescentou Joana, abrindo outra camada do programa. Ela criou um sistema de ativação que não pode ser revertido. Uma vez iniciado, nem ela mesma poderia pará-lo. Renato observava a filha com uma mistura de admiração e tristeza. Como Helena havia feito tudo isso enquanto criava uma criança sozinha, fugindo constantemente, trabalhando em empregos humildes para sobreviver. O peso do tempo perdido, 10 anos que poderiam ter compartilhado como família, parecia esmagar seu peito. O que fazemos agora? Perguntou ele olhando o relógio. Temos menos de 50 minutos antes do prazo de Vicente. Joana respirou fundo, o olhar fixo na tela do computador.
Precisamos de um plano que proteja as crianças e, ao mesmo tempo, garanta que o trabalho da minha mãe não seja em vão. Ela se virou para Antônio. Você disse que tem contatos na Polícia Federal, certo? O ex-investigador assentiu. Alguns que ainda confiam em mim, sim. Mas mobilizar uma operação em menos de 1 hora seria impossível, especialmente contra alguém com a influência de Vicente Albuquerque. Não precisamos de uma operação completa, respondeu Joana. Só precisamos de uma distração, tempo, suficiente para implementar meu plano. A determinação no olhar da adolescente era impressionante. Renato reconheceu nela a mesma força de vontade que sempre admirara em Helena, aquela capacidade de permanecer calma e estratégica mesmo diante das maiores adversidades. Qual é o seu plano? Perguntou ele. Vamos dar a Vicente exatamente o que ele pediu, respondeu Joana com um sorriso astuto. Uma cópia dos arquivos, mas antes vou ativar o protocolo de emergência que minha mãe criou. Seus dedos voaram sobre o teclado novamente, acessando uma parte do sistema marcada como Contingência Prometeu. Dentro, havia instruções detalhadas escritas por Helena. Este protocolo deve ser ativado apenas em caso de ameaça direta. Ele acelerará a divulgação do projeto Fênix para acontecer em 30 minutos após a ativação, em vez da data programada. Além disso, enviará alertas imediatos para os contatos prioritários na lista de aliados. Use com sabedoria. Uma vez iniciado, não há volta. 30 minutos, murmurou Renato. Será tempo suficiente para garantir a segurança das crianças? Terá que ser, respondeu Antônio. Se entregarmos o material a Vicente e ele perceber que foi enganado antes que as crianças estejam seguras... Joana interrompeu. Não vamos entregar uma cópia qualquer. Vamos entregar exatamente o que ele espera ver. Todos os documentos, todas as provas. Só que não serão os originais, e quando ele tentar acessar os arquivos digitais, encontrará apenas fragmentos inúteis. E como garantimos a segurança das crianças? Insistiu Renato. É aí que seus contatos entram. Joana olhou para Antônio. Precisamos que eles localizem onde as crianças estão sendo mantidas, não para uma operação de resgate, mas para monitoramento. Vicente não vai machucá-las enquanto acreditar que está no controle da situação. Antônio pegou seu celular e afastou-se para fazer algumas ligações. Enquanto isso, Joana começou a preparar um pendrive com uma cópia adulterada dos arquivos, convincente o suficiente para um exame superficial, mas programada para se degradar após algumas horas. Como você sabe fazer tudo isso? Perguntou Renato, observando a filha trabalhar com a precisão de uma profissional. Um sorriso triste passou pelo rosto de Joana. Mamãe me ensinava coisas estranhas para uma criança. Criptografia básica, como identificar se estávamos sendo seguidas, códigos para nos comunicarmos em situações de perigo. Na época eu achava que era um jogo, nossa brincadeira especial. Seus olhos marejaram. Agora entendo que ela estava me preparando para este momento. Renato colocou a mão no ombro da filha, sentindo o peso da responsabilidade que Helena havia carregado sozinha por tanto tempo. Ela seria muito orgulhosa de você agora. Antônio voltou, a expressão tensa, mas determinada. Consegui. Um informante viu as crianças sendo levadas para uma fazenda dos Albuquerque, nos arredores da cidade. Estão todas juntas, incluindo Dona Conceição. Meu contato na PF disse que pode enviar uma equipe para monitorar o local discretamente, mas não tem mandado para uma intervenção. É o suficiente, disse Joana, finalizando a preparação do pendrive. O protocolo está ativado. Em exatamente 27 minutos, todas as provas serão divulgadas simultaneamente. Vicente e sua família não terão tempo de reagir. Renato consultou o relógio. Preciso ir ao encontro agora. Vocês dois fiquem aqui e... Não, interrompeu Joana firmemente. Vou com você. Absolutamente não, protestou Renato. É muito perigoso. O olhar de Joana endureceu. Passei 10 anos sem saber quem era meu pai. Não vou perdê-lo agora que finalmente o encontrei. Além disso, Vicente não sabe que eu entendo o sistema da minha mãe. Me ver como apenas uma adolescente assustada pode ser nossa vantagem. Antônio interveio. Ela tem razão, Renato. Vicente espera que você vá sozinho, mas levar Joana pode desestabilizá-lo.
fazê-lo cometer erros. E se algo der errado com o pendrive, ela é a única que pode resolver. Após um momento de hesitação, Renato concordou. Tudo bem, mas você fica no carro, Antônio, pronto para agir se necessário. Em menos de 10 minutos, estavam a caminho do imponente edifício da Albuquerque Incorporações, no centro financeiro de Salvador. O prédio, uma torre de vidro e aço que dominava o horizonte, era um símbolo do poder da família. Poder construído sobre corrupção e intimidação. No carro, Joana segurava o pendrive com força, como se aquele pequeno objeto contivesse não apenas dados, mas a essência do sacrifício de sua mãe. Quanto tempo temos? Perguntou Renato. 17 minutos até a divulgação automática, respondeu ela, verificando o relógio. Quando chegaram à entrada do edifício, 2 seguranças os abordaram imediatamente. Após uma revista minuciosa, foram escoltados até o elevador privativo que levava diretamente ao escritório de Vicente no último andar. As portas do elevador se abriram para uma recepção silenciosa. Cláudia Albuquerque estava lá, ao lado do pai. Vicente era um homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que custava mais que 1 ano de aluguel do orfanato. Seu sorriso não alcançava os olhos frios e calculistas. Renato, cumprimentou ele com falsa cordialidade, e esta deve ser a jovem Maria Luísa. Ou prefere Joana? Nomes são tão fluidos, não é mesmo? Onde estão as crianças? Perguntou Renato diretamente, ignorando as amenidades. Vicente indicou uma tela na parede que mostrava imagens ao vivo das crianças do orfanato reunidas em uma grande sala. Pareciam assustadas, mas fisicamente ilesas. Dona Conceição estava com elas, visivelmente tensa, mas tentando manter a calma. Como pode ver, seus pequenos protegidos estão bem, continuou Vicente, gesticulando para as imagens na tela. E permanecerão assim, desde que nossa transação seja concluída satisfatoriamente. Joana observava o homem que havia causado tanto sofrimento à sua família. Não era o monstro que imaginara, mas algo talvez mais perigoso. Um homem comum que havia normalizado a crueldade em nome do poder e do dinheiro. Trouxemos o que pediu, disse Renato, mantendo a voz firme apesar da raiva que sentia. Agora, liberte as crianças. Vicente riu suavemente. Negócios não funcionam assim, meu caro. Primeiro verificamos a mercadoria, depois concluímos a transação. Cláudia estendeu a mão. O pendrive, por favor. Joana deu um passo à frente, surpreendendo todos na sala. Não, disse com uma calma que não refletia o tumulto em seu coração. Primeiro quero ouvir vocês admitirem o que fizeram com a minha mãe. Vicente ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso pela audácia da adolescente. Sua mãe? Ah, você se refere a Helena. Uma mulher notavelmente persistente, devo admitir. Muitos teriam desistido após a primeira advertência. Ela nunca desistiu, respondeu Joana, os olhos fixos nos de Vicente. Ela sabia que um dia a verdade viria à tona. Um sorriso condescendente surgiu no rosto do empresário. Verdade é um conceito tão maleável, minha jovem. O que importa é quem tem poder para definir o que é verdadeiro. Joana verificou discretamente o relógio. 9 minutos até a divulgação automática. Precisava ganhar tempo. Foi você quem sabotou o carro dos meus avós? Perguntou, lembrando-se dos documentos que haviam encontrado no depósito. Só porque meu avô, como juiz, começou a investigar seus contratos fraudulentos. O sorriso de Vicente vacilou por um instante. Você tem uma imaginação fértil, garota. Acidentes acontecem, pessoas adoecem. É o curso natural da vida. E todas as famílias que você desalojou para construir seus empreendimentos, continuou Joana. Os laudos ambientais falsificados? Os políticos comprados? Chega dessas acusações ridículas, interrompeu Cláudia, a impaciência evidente em sua voz. Entregue o pendrive agora, ou as consequências serão imediatas. Como para enfatizar a ameaça, um dos seguranças na sala falou algo em seu comunicador, e na tela, outro segurança aproximou-se ameaçadoramente das crianças. Aqui está,
disse Renato rapidamente, estendendo o pendrive. Mas se algo acontecer a qualquer uma daquelas crianças... Vicente pegou o dispositivo com um sorriso triunfante. Sempre tão previsível, Renato. Seu senso de responsabilidade sempre foi sua fraqueza. Ele entregou o pendrive a um técnico que aguardava em um canto da sala. Verifique se é autêntico. Enquanto o técnico conectava o dispositivo a um computador, Vicente continuou. Sabe o que foi mais irônico em tudo isso? Helena realmente acreditava que estava protegendo você ao fugir com sua filha, quando na verdade, se tivesse ficado, nada teria acontecido a vocês. O quê? Renato franziu a testa, confuso. Era apenas um jogo de poder, Renato. Você humilhou minha filha ao romper o noivado tão perto da data do casamento. Um exemplo precisava ser dado. Mas Helena, ela levou tudo muito a sério. Começou a investigar. Meus negócios, coletar documentos, fazer perguntas indiscretas. Foi ela quem escalou a situação para algo incontrolável. A raiva fervia dentro de Joana. 10 anos de fuga, 10 anos vivendo no medo, sua mãe enfrentando adversidades inimagináveis, tudo por causa do ego ferido deste homem e sua filha. Senhor, chamou o técnico a voz hesitante. Os arquivos estão... Aqui, mas há algo estranho. Parecem estar criptografados com um sistema que não reconheço. 6 minutos. Vicente franziu o senho. Abra-os, agora. Estou tentando, senhor, mas o sistema está... Nesse momento, a tela do computador piscou e uma mensagem apareceu. Autenticação necessária. Digite a senha ou os arquivos serão permanentemente corrompidos em 30 segundos. O rosto de Vicente endureceu. Ele virou-se para Renato e Joana. Qual é a senha? Não há senha, respondeu Renato, mantendo a expressão neutra. Helena nunca me disse nada sobre uma senha. Mentira, exclamou Cláudia. Vocês planejaram isso. O técnico parecia cada vez mais nervoso. 15 segundos, senhor. Vicente fez um gesto para um dos seguranças, que imediatamente sacou uma arma. A senha, agora. 4 minutos até a divulgação automática. Joana deu um passo à frente. Eu sei a senha, disse calmamente. Mas primeiro quero ver as crianças saindo daquela fazenda. Você não está em posição de negociar, garota, rosnou Vicente. 5 segundos, anunciou o técnico. Tudo bem, exclamou Joana, fingindo ceder à pressão. A senha é Prometeu 2008. O técnico digitou rapidamente e a tela do computador mudou. Funcionou, senhor. Os arquivos estão sendo descriptografados. Vicente sorriu satisfeito, mas seu sorriso logo desapareceu quando percebeu que Joana também sorria. 3 minutos. Por que você parece tão calma? Perguntou Cláudia, desconfiada. Porque minha mãe venceu, respondeu Joana simplesmente. Você realmente acha que ela passaria 10 anos coletando evidências para que pudessem ser apagadas em um instante? Nesse momento, o técnico soltou uma exclamação de surpresa. Senhor, algo está acontecendo. Os arquivos, eles estão sendo enviados automaticamente para diversos endereços. A compreensão atingiu Vicente como um raio. Desligue esse computador agora. Não adianta, disse Joana, sentindo uma estranha calma a envolvê-la. O projeto Fênix não está apenas nesse pendrive. Está em servidores espalhados pelo país, protegidos por sistemas que nem vocês, com todo o seu dinheiro, podem acessar. 2 minutos. O caos se instalou no escritório. Vicente gritava ordens pelo telefone. Cláudia alternava entre ameaças e súplicas. O técnico tentava desesperadamente interromper o processo automático que havia começado. Libertem as crianças, exigiu Renato, aproveitando a confusão. É sua única chance de demonstrar alguma decência antes que tudo venha abaixo. Vicente, seu rosto contorcido pelo ódio e medo, finalmente assentiu. Fez uma ligação breve, ordenando que as crianças fossem liberadas imediatamente. Na tela, puderam ver os seguranças se afastando e Dona Conceição conduzindo as crianças para fora do prédio, onde viaturas da Polícia Federal já se posicionavam. Antônio havia cumprido sua parte no plano. 1 minuto. Vocês não têm ideia do que acabaram de fazer, disse Vicente,
sua voz agora mais cansada que ameaçadora. Não sou o único envolvido nisso. Há pessoas muito mais poderosas que também cairão, completou Renato. É hora de a verdade vir à tona, Vicente. Por quanto tempo acharam que poderiam continuar operando acima da lei? 30 segundos. O telefone de Joana vibrou. Uma mensagem de Antônio confirmando que todas as crianças estavam seguras com a polícia. Acabou, anunciou ela, um peso imenso deixando seus ombros. 10 anos de fuga de medo de viver nas sombras, acabou. No instante seguinte, os telefones começaram a tocar por toda a sala. O computador do técnico exibia agora múltiplas notificações de que os arquivos haviam sido entregues com sucesso a dezenas de destinatários. Na televisão ligada em um canto do escritório, um noticiário interrompeu sua programação normal para um boletim urgente. Estamos recebendo informações sobre um escândalo envolvendo a Albuquerque Incorporações e várias autoridades da Bahia. Documentos indicando fraudes em licitações, desvio de verbas públicas e crimes ambientais estão sendo analisados neste momento. Vicente desabou em sua cadeira. O império que construíra desmoronando diante de seus olhos. Cláudia chorava silenciosamente, toda sua arrogância finalmente quebrada. Renato colocou o braço ao redor dos ombros de Joana. Vamos para casa, disse suavemente. Está na hora de recomeçarmos nossas vidas. Enquanto saíam do edifício, foram recebidos por Antônio e uma equipe da Polícia Federal que já chegava para cumprir mandados de busca e apreensão. Do lado de fora, jornalistas começavam a se aglomerar, atraídos pelas notícias bombásticas que se espalhavam como fogo. Mas Renato e Joana mal notaram o tumulto. Caminharam lado a lado até o carro, onde as crianças do orfanato e Dona Conceição os esperavam com sorrisos aliviados. "O que acontece agora?" perguntou Joana, ainda processando a magnitude de tudo que haviam vivido nas últimas 24 horas. Renato sorriu. O primeiro sorriso genuinamente feliz em 10 longos anos. "Agora, minha filha, fazemos o que sua mãe sempre quis. Vivemos. Sem medo, sem olhar sobre os ombros, apenas vivemos." 6 meses depois, o novo Centro Educacional Helena Menezes erguia-se majestoso onde antes ficava o modesto orfanato Jardim das Acácias. Construído com parte da indenização que a Justiça determinou que os Albuquerque pagassem, o complexo oferecia não apenas moradia para crianças sem família, mas também escola, biblioteca, laboratórios de informática e ciências, e uma confeitaria profissional onde Joana ensinava seu talento com doces. Renato havia redirecionado sua empresa para projetos de habitação social e recuperação ambiental, transformando a Menezes Incorporações em um exemplo de negócio ético e sustentável. Antônio, agora consultor de segurança do centro, coordenava um programa que ajudava jovens a desenvolverem habilidades investigativas e pensamento crítico. No jardim central do complexo, uma estátua de bronze representava uma fênix renascendo, das cinzas, símbolo do projeto que havia trazido justiça e da mulher cuja coragem e determinação haviam tornado tudo possível. Joana, agora oficialmente Maria Luísa Menezes novamente, embora ainda atendesse pelo apelido Joana entre os amigos. Observava crianças brincando ao redor da estátua, enquanto saboreava um dos brigadeiros que havia se tornado sua marca registrada. Ela estaria orgulhosa, disse Renato, aproximando-se com uma xícara de café. De você, do que construímos, de tudo. Joana sorriu, um sorriso que carregava tanto a força de Helena quanto a bondade de Renato. Ela está vendo, respondeu simplesmente. De alguma forma, eu sei que está. Pai e filha permaneceram lado a lado, observando o legado que Helena havia tornado possível, não apenas um edifício ou uma instituição, mas uma nova chance para dezenas de crianças, uma empresa reformulada com valores éticos e, mais importante, uma família finalmente reunida. O sol de Salvador brilhava, intensamente, como uma promessa de que, mesmo após as tempestades mais escuras, a luz sempre encontra um caminho de volta.